Saudações, família! Por trás de um dos maiores nomes do submundo da história, havia uma mulher que viveu à sombra de uma lenda, mas que desempenhou um papel fundamental em sua vida. Maria Eugênia Henao, mais conhecida como Tata, foi a esposa de Pablo, o El Patrón, o homem que se tornou sinônimo de poder, riqueza e caos na Colômbia dos anos 80 e 90. Mas quem era Tata? Como ela lidava com a constante pressão à sua família, o medo de ser capturada e de estar casada com o rei da coca? Ao longo de uma série de vídeos, vamos mergulhar na vida de Maria Eugênia Henao, desde seu encontro com o jovem Pablo até os momentos mais sinistros de sua jornada ao lado dele. Vamos explorar como uma jovem de uma família humilde se tornou a esposa do homem mais procurado do mundo e como ela enfrentou os desafios de ser mãe e esposa em meio a um cenário de insanidade implacável. Veremos também as escolhas que ela fez para proteger sua família e os esforços que marcaram sua vida para sempre. Esta é a história de uma mulher que, apesar de estar nos bastidores de uma das histórias mais conturbadas do século XX, teve sua própria luta, sua própria resistência. Prepare-se para conhecer a vida de Maria Eugênia Henao, a mulher que amou e sobreviveu ao lado de Pablo. Então, já deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. Sua ajuda é fundamental para que o canal cresça cada dia mais. Agora, vamos explorar o primeiro episódio da sinistra história de Tata. Bora pro vídeo! Sem comentar minhas palavras, Gilberto prosseguiu em seu papel de moderador. Vejamos o que cada um tem a dizer. Miguel Rodrigues tomou a palavra e arremeteu com dureza contra Pablo, afirmando que a guerra havia custado mais de 10 milhões de dólares a cada um dos presentes e que esperavam recuperá-los. Depois, explicou que outra razão da reunião era saber com certeza se a saga de Pablo Escobar estava disposta a buscar o fim da confrontação e alcançar a paz. E acrescentou: "A propósito, senhora, não peça nada pelos irmãos desse filho da puta de seu marido, nem por Roberto, Alba Marina, Argemiro, Glória, Luz Maria, nem pela mãe, porque eles vão arrancar seus olhos. Nós escutamos as fitas que gravamos durante a guerra e quase todos eles pediam mais e mais violência contra nós." Talvez tenha razão nesse ponto, Dom Miguel, mas não negocio se a família de Pablo não estiver incluída, porque ele os amava muito. Peço-lhe o favor de que sejam incluídos neste acordo. Um longo silêncio foi sinal suficiente para que os outros presentes aproveitassem para atacar Pablo. "Esse filho da puta matou 2 irmãos meus. Quanto vale isso, além do dinheiro que investi em matá-lo?" disse um deles. "Ele me sequestrou e eu tive que lhe pagar mais de 2 milhões de dólares e lhe entregar umas propriedades para que ele me soltasse. E como se não bastasse, tive que fugir com minha família", disse outro com veemência. "Seu marido, senhora, queimou uma das minhas fazendas e também tentou me sequestrar. Mas escapei e tive que sair do país por vários anos. Com quanto vai nos recompensar por isso?" disse mais um. A lista de reclamações parecia interminável, mas a seguinte foi mais pesada ainda. E proveio de um chefe de Medellín, cuja fúria se notava. Ele apertou os dentes para dizer o seguinte: "Quero que a senhora me responda. Se nossas mulheres estivessem aqui sentadas com esse filho da puta do seu marido, o que ele estaria fazendo com elas? Responda." "Não posso nem imaginar, senhores. Não tenho uma resposta", disse eu com a voz entrecortada e uma estranha sensação de medo que invadia meu corpo. O olhar de todos eles era penetrante, escrutador. Eu só queria ter asas para sair dali e me perder na estratosfera, mas a realidade me forçava a continuar ali. "Deus é muito sábio, senhores, e só Ele pode saber por que motivo é que estou aqui sentada diante de vocês e não suas esposas", respondi já sem titubear.
O último a intervir foi Carlos Castanho, que se referiu a Pablo nos piores termos e a seguir acrescentou: Senhora, eu conheci homens maus sobre a face da terra, mas nenhum como seu marido. Ele era um filho da puta, e quero que saiba que procuramos a senhora e Manuela como agulha em um palheiro, porque íamos picar as duas bem picadinhas, e as íamos mandar a Pablo dentro de um saco. Vocês eram a única coisa que podia causar dor nele. O suplício que foi escutar tantas ofensas, tantas grosserias, tantas ameaças, mas também de saber das muitas coisas ruins que meu marido havia feito a eles, é inenarrável. Mas o tormento estava longe de acabar, porque Gilberto Rodrigues falou de novo e mexeu com o que eu mais amo na vida, meus filhos. Senhora, nós aqui presentes podemos fazer as pazes com todo mundo, menos com seu filho. Eu sabia que esse momento ia chegar, mas não estava preparada. A simples menção a Juan Pablo me deixou apavorada e não pude evitar o pranto. Mesmo assim, não fiquei calada. Dom Gilberto, pai sem meu filho não é paz. Eu respondo pelos atos dele diante de vocês, e até com minha própria vida. Eu garanto que não deixarei que ele se desencaminhe. Se quiserem, vamos embora da Colômbia para sempre, mas eu garanto que ele seguirá o caminho do bem. Senhora, entenda que temos um medo justificável de que Juan Pablo fique cheio de dinheiro e um dia desses enlouqueça e comece a guerrear. Ele já ameaçou vingar a morte do pai. Por isso, nosso lema é que só as mulheres sobrevivam. Haverá paz, mas temos que matar seu filho. A sentença de morte me deixou sem ar. Muitas coisas passaram por minha mente em frações de segundo, e pensei que seria melhor que matassem todos nós, para não sofrer mais. Para que continuar vivendo se matassem meu filho. No entanto, esse momento de alta tensão foi suavizado por Miguel Rodrigues, que aplacou os ânimos ao explicar a razão pela qual haviam aceitado que eu participasse dessa reunião da máfia. A senhora está sentada aí porque nós escutávamos suas conversas e sempre tentava resolver as coisas. Nunca disse a seu marido que continuasse com a guerra, que nos matasse. Ao contrário, sempre lhe pedia, chorava, suplicava que fizesse as pazes conosco. E certa vez, a senhora mandou um mensageiro para marcar uma reunião conosco para tentar a paz. Mas soubemos que Pablo não a deixou vir. Mas como é possível que a senhora apoiasse incondicionalmente aquele animal? Como pôde escrever cartas de amor àquele filho da puta que foi tão infiel? Nós deveríamos fazer nossas esposas escutarem o que a senhora dizia nas gravações, para que aprendam como uma mulher deve apoiar o marido. Quero lhe pedir que ensine nossas mulheres como amar e cuidar de seus maridos, apesar das infidelidades. Os outros jovens assentiram com a cabeça em sinal de aprovação. Depois, Miguel Rodrigues fechou o encontro com uma sentença como se fosse um juiz. Senhora, precisamos que fale com Roberto Escobar e com os sicários que estão nas penitenciárias para que paguem. Roberto tem que pagar 5 milhões de dólares e os detidos 2 milhões cada um. A senhora deve a todos nós algo em torno de 120 milhões de dólares e vá pensando como vai pagar, mas em dinheiro. Esperamos vocês daqui a 10 dias com uma resposta séria e concreta. Apesar da dureza das coisas que ele disse, durante vários momentos da reunião, eu senti que Miguel Rodrigues me olhava com compaixão, com solidariedade. Essa sensação me causou certo alívio, bem no momento em que eu me entregava à desesperança. A reunião acabou, e eu ousei dizer umas últimas palavras. Muito bem, senhores. Vamos confiar na sabedoria de todos para que possamos devolver a paz e a tranquilidade a nossas famílias. Eu me comprometo a trabalhar no pedido de vocês e voltarei em 10 dias com uma proposta de pagamento. Fomos para Palmira para dar notícias a meus familiares, mas o medo de que algo acontecesse nos fez voltar a Bogotá, sem parar em lugar nenhum. Eu me sentia impotente, porque em meio a tanto ódio, era evidente que Juan Pablo não tinha possibilidade alguma de sobreviver. Chorei inconsolavelmente a maior parte da viagem e sentia uma dor enorme na alma. Um abismo se abria a meus pés.
Quando por fim chegamos ao Residenciais Tequendama, não pude contar a Juan Pablo que sua vida não estava incluída nos acordos com os calenhos. Passaram-se vários dias sem que eu tivesse coragem de lhe dizer o que estava acontecendo, e só me restava me pôr nas mãos de Deus e lhe pedir que abrisse o coração dos chefes para que me escutassem, para que acreditassem que eu estava disposta a dar minha vida se meu filho se desviasse do caminho do bem. A tarefa de montar o quebra-cabeça das propriedades de Pablo era urgente. Por isso, liguei para o advogado Francisco Fernandes, o mesmo que anos antes havia me assessorado quando eu o procurara, porque estava decidida a me separar de Pablo. O jurista se mostrou reticente devido à complexidade do tema pelo qual eu o consultara agora, mas aceitou me representar. E a primeira coisa que fez foi falar com o promotor Gustavo de Greiff para fazer um diagnóstico de minha situação. Ao voltar, o advogado pintou um panorama complicado. De Greiff disse que esses homens de Cali querem uma compensação direta, porque gastaram muitos milhões de dólares na guerra, e disse que se a família não pagar, matarão todos os lugares tenentes de Pablo que estejam na cadeia. O promotor também disse que os Pepes têm muito poder e o governo não pode se dar ao luxo de permitir que os antigos membros da ala terrorista de Pablo sejam massacrados, resumiu o advogado. E eu fiquei pasma e absolutamente convencida de que devíamos atender aos Rodrigues. Como o prazo para voltar com a lista de bens era curto, começamos a elaborar um balanço das propriedades de Pablo, bem como das poucas obras de arte minhas que haviam se salvado. Eu, Juan Pablo, 7 advogados do escritório do Dr. Fernandes e 2 assessores contábeis passamos horas compilando dados, e enquanto isso eu visitava as penitenciárias para fazer perguntas aos presos, porque não conhecíamos boa parte das posses que Pablo havia adquirido em vários lugares do país. A tarefa se complicou ainda mais, porque meu marido chegara a comprar mais de uma centena de casas que usava para se esconder, que punha no nome de pessoas de confiança que o ajudavam na clandestinidade. Mesmo assim, conseguimos elaborar várias planilhas que eu levaria à segunda reunião em Cali para que cada chefe escolhesse a propriedade que quisesse. Não podíamos nos arriscar a mentir nem esconder nada, pois era sabido que os Pepes já tinham todas as informações, porque muitos deles foram amigos ou sócios de Pablo. No entanto, de forma estranha, uma lista mais completa das propriedades de Pablo chegara às mãos dos chefes de Cali antes de eu ir me encontrar com eles. Surpresa, eu confirmei que a família de Pablo a havia mandado escondida, deixando-nos em notória desvantagem. Mas não só isso. Dias depois, eu soube que minha cunhada, Marina Escobar, havia ido a Cali visitar os chefes com a intenção de averiguar sobre os contatos que eu havia feito até este momento. Mas também para levar o testamento de Pablo para tentar fazer que os chefes de Cali interviessem para incluir na partilha os edifícios OVNI, Dallas e Mônaco, que meu marido passara em vida ao nome de nossos 2 filhos. Ainda hoje, eu questiono o comportamento dos tios de meus filhos, porque enquanto eu suplicava que respeitassem a vida deles, eles atentavam constantemente contra a nossa. E o que é pior, sua intenção era fazer que os chefes dos cartéis desconfiassem de mim e matassem meu filho. Bem no meio desse momento difícil com a família de meu marido, 2 homens que disseram representar as famílias Moncada e Galiano me chamaram a várias reuniões em Bogotá, porque tinham urgência de olhar as propriedades, obras de arte ou antiguidades que eu deveria lhes entregar para fechar os acordos. Andréia, namorada de meu filho, ajudava-me a escapar dos agentes do CTI que nos vigiavam no bairro Santa Ana, aonde havíamos nos mudado em meados de março de 1994, apesar dos protestos dos vizinhos, e me deixava perto do endereço ao qual eu deveria chegar, quase sempre às 8 horas da noite. Depois, ela ia caminhar em um centro comercial próximo, mas quase todas as vezes acontecia de o lugar fechar.
E como eu continuava em reunião, ela tinha que ficar dando voltas e mais voltas até que eu ligasse. Andréia chorava inconsolavelmente, preocupada com o risco que ocorria a cada encontro desses com os chefes ou com os seus representantes. Enquanto isso, por dentro eu sofria muito, porque a pressão era muito intensa e não faziam mais que insultar Pablo e qualificá-lo de monstro. Tomavam uísque sem parar, e quando me ofereciam, eu dizia que não gostava e só tomava água. Lembro que eles tinham cálculos irreais sobre o valor das propriedades, porque claramente davam ouvidos às fofocas, a tal ponto que em uma reunião um deles me disse: "Senhora, eu sei que tem 200 milhões de dólares em obras de arte guardados em um depósito em Nova York." Eu olhei com segurança, pois o que ele dizia não era verdade. Então disse: "Senhor, se me mostrar aonde estão, assino sem problema algum. Mas façamos um acordo. 150 milhões de dólares são para o senhor e 50 para mim. Então, espero notícias suas para selarmos esse pacto." A título de curiosidade, dessas reuniões complexas e traumáticas, cheias de insultos e vexames, lembro que um dia, depois de ir ao banheiro, o guarda-costas de um daqueles personagens se aproximou e me disse: "Ah, senhora, que difícil todas essas coisas que lhe dizem. Vou dar um jeito de tirá-la daqui." Os assuntos pendentes que meu marido havia deixado ocupavam boa parte de meu tempo, e os poucos minutos que me restavam eu os usava para tentar estar a par das coisas relacionadas a meus filhos e minha nora. Além do mais, tinha que estar atenta ao funcionamento da casa. A promotoria e o exército nos ofereciam proteção, mas não cuidavam da alimentação dos cerca de 50 homens que nos vigiavam. O apartamento em Santa Ana funcionava como um restaurante, onde diariamente era preciso dar comida a cerca de 70 pessoas, entre os homens da guarda, os empregados que nos ajudavam e as visitas que chegavam, advogados, professores, negociadores ou familiares. Além disso, eu tinha que evitar a depressão de meus filhos. Durante o tempo que vivemos lá, cerca de 9 meses, Juan Pablo só saiu umas 5 ou 6 vezes. Alguns fins de semana, levávamos Manuela ao restaurante La Margarita del Ocho para montar a cavalo. Assim, conseguíamos distraí-la um pouco da tristeza e da solidão que sentia. Por essa mesma razão, apesar da dor intensa que ainda nos sufocava, decidimos que havia chegado a hora de Manuela enfim fazer sua primeira comunhão. Várias vezes havíamos adiado a cerimônia, mas não enrolamos mais e definimos a data para 7 de maio de 1994. Toda a minha família e uma parte dos Escobar foram à missa e uma pequena reunião familiar, mas foi um dia muito triste, porque a menina chorou o tempo todo e sua aflição contagiou a todos. Evitar as circunstâncias não era fácil. Atender à minha família, à promotoria, lidar com os residentes do bairro que não queriam que morássemos ali, assumir a negociação com os inimigos de meu marido, ir a todo tipo de reuniões e aos lugares mais inesperados era psicologicamente extenuante. A pressão que eu tinha que suportar era às vezes superior às minhas forças, mas apesar disso, eu nunca tomei um comprimido para dormir. A força saía do amor por meus filhos, da busca por uma vida mais benevolente para com eles. 2 semanas depois da primeira reunião, voltei a Cali acompanhada por meu irmão Fernando e o advogado Francisco Fernandes. Levávamos a lista das propriedades de Pablo. Eu estava disposta a entregar tudo, a não esconder nada a fim de que poupassem nossa vida. Fomos recebidos pelos mesmos narcos da primeira vez, na sede do Clube América de Cali, no setor de Cascarral. E foi uma tranquilidade saber que estavam dispostos a abrir mão da proposta inicial de só receber dinheiro vivo, porque certamente confirmaram que meu marido havia gastado praticamente tudo na guerra. Também deviam saber que Pablo não era dado a guardar dinheiro em esconderijos e que gastava a rodo. A reunião foi longa e tediosa, porque ficaram escolhendo um a um entre os 62 bens incluídos na lista que eu havia levado.
Mas, diferentemente de nosso primeiro encontro, pareceu-me outro bom sinal terem aceitado receber 50% da dívida em bens bloqueados e o restante em propriedades prontas para comercializar, mas isentas de impostos judiciais, claro. Esse negócio de se apropriar de bens com problemas tinha uma explicação. Suas conexões nas altas esferas do Estado os ajudariam a lavar os bens de Pablo, deixando seus herdeiros de fora. O que evidentemente aconteceu. Para resumir, nesse encontro crucial com os inimigos de Pablo, eu entreguei um lote de 9 hectares que Alex, o fantasma, assim Carlos Castanho era chamado quando integrava os PEPs, exigiu por ordem de Fidel Castanho. O caro e extenso terreno ficava colado à mansão Montecassino, e com isso, Fidel ampliou seu poderio econômico. Também cedi pelo menos 1 dúzia de lotes em lugares bem localizados de Medellín, onde anos depois foram construídos hotéis de luxo e caros centros comerciais. A lista de bens incluía também um complexo de edifícios de apartamentos em El Poblado, perto da Loma del Tesoro, adquirido por Pablo na década de 1980. Nesse edifício, ainda havia mais de 10 apartamentos disponíveis e os chefes os dividiram entre si. Minha sogra, Hermilda, morou ali, em uma cobertura que depois uma de suas filhas herdou. No inventário estava incluída uma fazenda em Los Llanos Orientales, da qual eu jamais ouvira Pablo falar. Tinha 100.000 hectares de extensão e evidentemente foi muito cobiçada pelos inimigos de meu marido. Entre outras coisas, porque tinha pista de pouso. Na rapina pelos bens de Pablo, não podiam faltar aviões, helicópteros, dezenas de veículos, entre eles vários automóveis, Jaguar, BMW e Mercedes-Benz, motos de altas cilindradas, lanchas e motos aquáticas. E embora eu houvesse entregado muitas propriedades, sabia muito bem que não eram suficientes para cobrir o valor descomunal de $120 milhões que os chefes pretendiam. Como se soubesse o que eu estava pensando, de repente Carlos Castanho aproveitou um longo silêncio e me jogou um salva-vidas. Senhora, eu tenho seu Dali Rock and Roll, que vale mais de $3 milhões. Vou devolvê-lo para que feche as contas com essa gente, propôs. Olhei Carlos nos olhos e recordei a promessa de seu irmão Fidel de me devolver a obra. Mas também notei que os chefes ansiosos esperavam minha resposta. Em frações de segundo, surgiu em minha mente uma frase que Pablo várias vezes me havia dito. No dia em que eu morrer, entregue a eles tudo o que tiver, para que não matem você e nossos filhos. Carlos, agradeça a Fidel por cumprir sua palavra. Mas minha decisão é que vocês fiquem com essa obra para contribuir com a causa. E em breve lhe enviarei os certificados originais. Os chefes não esconderam sua surpresa diante do que eu havia acabado de dizer. Castanho, mais espantado ainda, concluiu. Dona Vitória, obrigado por esse gesto. Meu irmão ficará muito grato. A reunião agitada ganhou outro tom a partir daí. E durante as 3 horas seguintes, a enorme mesa se transformou em uma espécie de cartório, onde se consumou a transferência dos bens do meu marido a seus inimigos, que não esconderam sua vitória, mas também reconheceram a quem haviam enfrentado. Aconteça o que acontecer, nem daqui a 100 anos nascerá outro tigre igual a Pablo Escobar, resumiu Miguel Rodrigues, que deu por encerrada a reunião. Já de saída, o chefe disse que queria me mostrar algo e me levou para um lugar afastado da sede esportiva. Veja tudo o que gravei e filmei. Durante anos, estivemos enfiados no rancho de seu marido e, mesmo assim, quase não o encontramos. O que eu vi foi surpreendente. Em uma sala de bom tamanho, estavam guardadas centenas de fitas cassete, Betamax e VHS, que continham as interceptações telefônicas que os chefes de Cali haviam feito das comunicações de Pablo, bem como as filmagens que realizavam em nosso entorno familiar.
Foi impressionante ver como nos seguiam dia após dia, e por isso me perguntei, como foi possível que com toda essa informação sobre nós não houvessem conseguido nos alcançar? De novo, na volta de Cali, não fiz mais que chorar. A dívida para com os principais chefes estava saldada, mas o assunto de meu filho Juan Pablo não estava resolvido. Sua vida continuava em risco, mas dessa vez, no meio do caminho, aconteceu algo inesperado e promissor, porque Alfredo recebeu uma ligação de Miguel Rodrigues. A viúva de Pablo não é nenhuma boba. Fez um golaço hoje. Com o lance do quadro de Dalí, ganhou no papo nem mais nem menos que Carlos Castanho, um dos homens mais sanguinários e perigosos do país. As palavras do chefe do cartel de Cali não eram mixaria. Indicavam que eu estava no bom caminho. Eu havia prometido aos chefes do narcotráfico da Colômbia que assumiria a responsabilidade de pagar, e estava cumprindo. Um pouco mais aliviada pela mudança positiva de atitude dos calênios, mantive as conversações com Carlos Castanho, que acompanhava passo a passo o processo de entrega dos bens de Pablo. Certo dia, ele me disse que era indispensável falar e chegar a um acordo com um dos principais líderes dos Pepes, que estava começando a ganhar força em Medellín. Como o eventual encontro com esse personagem teria que ser clandestino, combinamos de aproveitar uma próxima visita minha a Medellín. Assim aconteceu. E poucos dias depois, Carlos Castanho me pegou com uma caminhonete blindada e depois de um trajeto de 25 minutos pelas avenidas transversais do setor de El Poblado, chegamos a uma imponente casa de campo. Descemos do veículo e outra vez minhas pernas tremiam como se fizesse 5 graus abaixo de zero. Eu me sentia caminhar em câmera lenta e bem no fundo de meu ser, recusava-me entrar na sala onde aquele homem me esperava. Como olharia nos olhos de mais um homem que havia liderado a caça a meu marido? Bom dia, cumprimentei quando por fim Castanho e eu entramos na espaçosa casa. Buenas, respondeu o homem com secura e desprezo. Nossos olhares se cruzaram, e por um momento me pareceu que saíam faíscas de seus olhos. Então ele fez a primeira recriminação. Vivendo tantos anos ao lado daquele monstro, a senhora deve se parecer com ele. Era evidente que aquele personagem assustador tinha muita raiva de Pablo, e me olhava com ódio, com a fúria do passado próximo. Mas eu também não estava a fim de suportar tanto, porque já estava havia muitos dias aguentando todo tipo de insultos, até que uma estranha força interior gritou que não podia me calar mais. E não me calei. Peço-lhe, por favor, que não me agrida mais e não me trate assim, disse, gritando. Não dá vontade de negociar com a senhora. Aquele homem fez tanto mal. O chefe não parecia estar em um bom dia. Assustada, olhei para as grandes portas-balcão à minha frente e notei que cerca de 20 homens andavam bem devagar ao redor da piscina, segurando potentes fuzis. E respondi, as guerras são impiedosas, senhor. Veja só, mataram meu irmão Carlos, que era inocente, que nunca participou de guerra nenhuma, nem do narcotráfico, e era um trabalhador incansável. Senhora, isso foi um erro. Mesmo sendo um erro, quem vai devolver meu irmão vivo? Seu marido é responsável por tudo. Se fosse por mim, eu tiraria aquele filho da puta do túmulo e o mataria de novo. Em uma guerra, todas as partes têm responsabilidades. O que aconteceu foi uma loucura total. Uma falta de consciência sem limites, repliquei. A conversa não estava indo a lugar nenhum, e Carlos Castanho deve ter percebido, porque interveio para acalmar as coisas. Ouçam, estamos aqui para acabar com esses problemas de uma vez por todas, mas parece que vocês querem continuar com essa guerra. Então, dona Vitória, vamos resolver isto. O momento era muito complicado, porque eu estava diante de um homem que, depois da morte de meu marido, havia adquirido um grande poder em Medellín e no Vale de Aburrá. Por sorte, Carlos Castanho estava ali e decidi aproveitar sua presença.
Veja, senhor, estou aqui reconhecendo que vocês ganharam a guerra e vim pedir que poupe a vida de meus filhos, da família de Pablo e minha, a dos funcionários, dos advogados e minha própria vida. E estou aqui para ressarcir boa parte desses danos, disse eu com a voz entrecortada. O gesto de Castanho me indicou que a reunião havia acabado, que o encontro crucial havia sido um fracasso. Saí acovardada, assustada, ainda mais quando os guarda-costas ficaram me olhando dos pés à cabeça, como se dissessem, se um dia encontrarmos na rua... Entrei na caminhonete e Castanho não tardou a me recriminar. Essa foi ruim, Dona Vitória, disse enquanto eu chorava inconsolavelmente. Mas ele me tratou muito mal. Você escutou? Sim, senhora. Mas é que agora ele é um dos que mandam aqui. No dia seguinte, bem cedo, recebi uma ligação de Castanho nervoso. O que vamos fazer? O homem está com muita raiva e se sentiu muito ofendido porque a esposa do chefe dos chefes ergueu a voz para ele. Ele não ficou muito satisfeito. Carlos, o que devo fazer? Por favor, não quero mais problemas, disse eu, certa de que a morte estava perto outra vez. Nesses instantes de terror, ficou claro para mim que eu teria que medir cada frase, cada palavra, porque estava em desvantagem. Mande-lhe um presentinho. Funcionou. Eu dei instruções ao advogado Fernandes para procurá-lo e dizer-lhe que poderia escolher o que desejasse da lista de bens. E por meio dele, lhe ofereci minhas desculpas pelo mal-estar que havia provocado. Ele ficou muito satisfeito e disse para deixarmos para trás aqueles maus momentos, resumiu Castanho. E por fim, pude respirar com certa tranquilidade. Mas o inimigo havia ficado para trás. Mas existiam outros, como o comandante Chaparro, outro poderoso adversário de Pablo, com quem eu teria que negociar em Madalena Médio, seu centro de operações. Como me reunir com ele era vital para as negociações, a promotoria me autorizou a viajar acompanhada por Carlos Castanho, que foi me buscar com o automóvel blindado. Dirigimos-nos ao aeroporto de Guayamaral, ao norte de Bogotá, onde nos esperava um helicóptero que nos levaria a uma fazenda nos limites entre os departamentos de Caldas e Antioquia. Enquanto a aeronave singrava aos céus do oeste do país, Castanho e eu comentamos a dureza da guerra que nos envolvera e o longo caminho que ainda faltava percorrer. Fique tranquila, Dona Vitória, eu vou acompanhá-la, como meu irmão Fidel lhe prometeu. Agradeci o gesto e a conversa desviou para uma revelação. Senhora, devo dizer que já estávamos desanimados. Havíamos matado 99% da gente de Pablo, mas nada de o encontrarmos. Quase jogamos a toalha. Inclusive, alguns pepes importantes começaram a dizer que se não houvesse resultado em dezembro, abandonariam a perseguição. E como se não bastasse, já haviam dado um ultimato aos coronéis da polícia do bloco de busca. No meio da manhã, chegamos ao local indicado. Das alturas, vi que uns 40 homens armados com fuzis faziam uma espécie de círculo para que o helicóptero aterrissasse no meio. Sentia falta de ar. Parecia um pelotão de fuzilamento esperando a fatídica ordem. Preparar, apontar, fogo, para alvejar sua vítima. Era como eu me sentia. Quando descemos do helicóptero, a luz do sol aquecia com toda a sua força. Queimava. O susto me deu tempo para respirar e rezar. Senhor, se me matarem hoje, o que vai acontecer com os meus filhos, minha mãe, minha família? O que será deles? Que horror! Eu precisava tirar força de onde não tinha para que não notassem meu pânico e receios. Aproximamo-nos do grupo de homens armados, em cujo extremo destacava-se uma pessoa pequena que se dirigiu a nós. Castanho me apresentou o comandante Chaparro, e este, por sua vez, seu filho, que portava um potente fuzil. Ele me cumprimentou com frieza, distante. Depois de falar de coisas banais durante alguns minutos, Castanho foi direto ao ponto. Comandante, ela está disposta a resolver todos os problemas com o senhor e a obter a paz. Dê o preço de todos os prejuízos que teve. Carlos,
Que preço posso pôr à morte de meu filho? E a todos os atentados que Pablo fez contra mim? E a todas as pessoas que matou? É claro, comandante, mas eu estou aqui para que esse pesadelo acabe. Ninguém quer guerrear mais. Por isso ela está se submetendo a essa terrível situação. 1000 vezes só fala em paz, só em paz. Quando a tensão diminuiu um pouco, eu ousei intervir. Comandante Chaparro, posso lhe oferecer 2 fazendas, uma com uma pista de pouso e outra ao lado do rio, e algumas máquinas da fazenda Nápoles, como a motoniveladora e o gerador, que são muito boas e caras. Chaparro ficou em silêncio. Notei que me olhava, que me observava, como se quisesse saber muitas coisas. Então tomei de novo a palavra. Comandante, muitas pessoas querem uma parte do que Pablo deixou, e tenho que atender a todas. Eu lhe suplico que compreenda que o que eu estou lhe entregando tem um valor importante. Minha súplica surtiu efeito, porque o comandante Chaparro aceitou. Depois, trocamos um forte aperto de mãos e selamos o acordo. Eu me sentia mais confiante e não desperdicei a oportunidade para lhes perguntar sobre o paradeiro da babá de Manuela, Núbia Jimenez, e de nossa professora, Alba Lia Londono, sequestradas pelos Pepes na primeira semana de novembro de 1993, quando a perseguição a Pablo já incluíra as pessoas mais próximas a nós. Senhora, veja estas extensões de terra. Isto está cheio de desaparecidos. É impossível entregar-lhe os corpos. Não há como encontrá-los. As duras palavras de Chaparro me trouxeram de novo a minha triste realidade. E chorei sem parar durante um bom tempo. Depois, contemplei a extensa paragem e não podia compreender quanta dor, quanta incerteza, quanta desesperança havia sepultada ali. Que resposta eu daria aos filhos da professora e da babá? Como lhes dizer que os corpos jamais apareceriam? Lembro que levei várias semanas para lhes contar, porque me sentia completamente arrasada. Pensava em meus filhos e me recusava a enfrentar a dor dos delas. Não tinha coragem de olhá-los nos olhos, muito menos era capaz de lhes contar o que descobrira. Não havia palavras. Eu não queria lhes dizer que sua mãe jamais voltaria. De repente, os motores do helicóptero foram acionados e o comandante Chaparro me deu a mão e eu agradeci por ter tido compaixão para conosco. Por um momento, achei que ia desmaiar. Não tinha forças para entrar no helicóptero, mas consegui e já em voo, olhei para o céu e agradeci a Deus por me permitir voltar para casa e por me dar sabedoria para enfrentar cada reunião que teria que encarar. Outro difícil obstáculo havia ficado para trás. Enquanto isso, dei continuidade a meu périplo pelas penitenciárias, que obviamente incluiu La Picota, no sul de Bogotá, onde falei com Arete, Tite e Mugre, acompanhada por 2 agentes do CTI da promotoria. Quando havia acabado de escutar seus problemas e me comprometido a resolver o da falta de dinheiro, outro rapaz se aproximou, também funcionário de Pablo. Era mensageiro de outra dificuldade. Patroa, Dom Leônidas Vargas quer vê-la em sua cela, para ver se podem acertar uma conta pendente do patrão. Surpresa, respondi que sim. E então, o jovem me conduziu por vários corredores que me provocaram desolação, porque vi a miséria de seres tristes, maltratados, isolados, sem futuro. Estava tão absorta, observando aquelas cenas dantescas, que não me dei conta de que o mensageiro entrou em uma cela. Havia chegado a de Leônidas Vargas. Fiquei do lado de fora. Dom Leônidas, a viúva de Pablo está aqui. Mande-a entrar. Encontrei um homem de baixa estatura, de pele trigueira, camponês, mas muito cuidadoso ao falar. Recebeu-me com muita gentileza e poucos minutos depois me disse que Pablo ficara lhe devendo $1 milhão e que queria recuperá-los. Vamos pensar em como resolver isso da melhor maneira para nós dois, disse cordial, mas com um tom de voz de quem está disposto a resolver por bem ou por mal.
Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Alguém já havia comentado que esse Leônidas Vargas era muito sério, mas também muito bravo, e que por isso era importante pagar a dívida sem enrolar muito. Mas havia um problema. Não tínhamos dinheiro. Mas tínhamos uma solução à vista, porque por esses dias a promotoria havia ordenado que nos devolvessem um avião de Pablo que ficara confiscado durante 10 anos. Então eu propus. Dom Leônidas, serve um avião de Pablo? Ele disse que certamente sim, e combinamos de realizar uma avaliação, que por sorte determinou que o valor da aeronave era quase igual ao da dívida. Em resumo, ele ficou com o aparelho depois de verificar que estava apto para voar. E saiu ganhando, porque em um hangar no aeroporto Olaya Herrera, em Medellín, estava armazenado um lote de peças de reposição que só serviam para esse avião, avaliadas em cerca de $300 mil. Mas faltava muito ainda. E isso ficou claro um dia, quando Miguel Rodrigues me ligou para contar que os irmãos de Pablo lhe haviam feito uma visita para pedir a ele e a seu irmão Gilberto que interviessem na partilha do testamento de meu marido. Acrescentou que a intenção de meus cunhados era passar por cima da vontade de Pablo, que em vida deixara alguns bens no nome de Manuela e Juan Pablo. No fim da ligação, ele me pediu que nas próximas reuniões todos os Escobar estivessem presentes para falar desse assunto. E eu recusei. Não, Dom Miguel. Lembre-se de que o senhor mesmo disse que eles iam me arrancar os olhos. Não quero me reunir com eles porque é doloroso o fato de que tenham procurado vocês sem eu saber para tirar de meus filhos o que o pai lhes deixou. Senhora, faça isso por mim, que de boa vontade me ofereci para acompanhá-la nesse processo. Portanto, agora precisa me ouvir. Está bem, Dom Miguel, mas é só pelo senhor. Respondi, ao recordar a gratidão que sentia por ele ter se mostrado compassivo com nossa situação. 10 dias depois, eu estava de novo sentada à mesa, mas me chamou a atenção o fato de que a presença havia diminuído notoriamente, porque vários chefes já tinham considerado a dívida saldada. Contudo, esse novo encontro teria como ingrediente adicional a discussão sobre a vida de meu filho. E Gilberto Rodrigues deixou isso bem claro assim que começou a reunião. Senhora, não se preocupe, porque depois disso haverá paz. Mas vamos matar seu filho. A reiteração da sentença de morte de Juan Pablo me encheu de medo, mas, diferentemente das reuniões anteriores, eu sentia que podia apelar à razão e convencer os chefes de Cali de que meu filho não tinha intenção alguma de prolongar a guerra e que eu seria garantia disso. Senhores, por favor, ouçam-me mais uma vez. Neste processo estão incluídas pessoas de muito alta periculosidade. Não entendo por que vocês estão tão obstinados em tirar a vida de meu filho, se ele é apenas um adolescente. Eu sou a mulher que está dando as caras e o dinheiro para chegar a um acordo de paz. E em reconhecimento a meu empenho, eu lhes peço que lhe deem mais uma chance. Silêncio total. Os chefes presentes ficaram um tempo falando em voz baixa, e depois alguns foram para outro lugar da casa para conversar. Meia hora mais tarde, por fim, deram-me uma grande notícia. Esperaremos pela senhora e seu filho daqui a 10 dias para resolver se ele ficará vivo, resumiu Gilberto Rodrigues. Era um fato. Tínhamos que comparecer ao encontro em Cali e nos preparar para o pior. A contagem regressiva havia começado. Por isso, não perdi tempo e rezei a meus entes queridos, mortos, pedindo proteção e ajuda para amolecer o coração de nossos inimigos.
É um velho costume meu, a que recorro nos momentos críticos de minha vida. E deve funcionar, porque continuamos vivos. Os dias se passavam e o ambiente no apartamento de Santa Ana se tornava cada vez mais tenso. Não só eu tinha que continuar suportando a hostilidade da vizinhança, como também partiu meu coração ver a impotência de Juan Pablo, que sentia que sua morte estava perto. O momento que vivíamos era tão incerto que, embora pareça inacreditável, aos 17 anos, ainda menor de idade, meu filho se sentou diante do computador e escreveu seu testamento. Mas bem no fundo, eu acalentava a esperança de que, por se apresentar voluntariamente diante dos inimigos de Pablo, eles lhe dessem uma segunda chance. Eu pedi a Deus, minuto a minuto, que não me tirasse Juan Pablo, que desde os 7 anos havia tido que abandonar a escola, seus primos e amigos, suportar as clausuras, as perseguições e toda a série de adversidades que acompanhavam Pablo em seus últimos anos. Eu aprendi a viver o dia a dia e além de suportar o insuportável. E agora percebia que eles, meus filhos, não tinham razão para suportar essa barbárie herdada. Como sempre, aproveitamos a escuridão da noite e às 4 horas da madrugada saímos rumo a Cali junto com meu irmão Fernando, que dirigia um Toyota branco. A viagem foi tranquila. Enquanto cobríamos o trajeto de 500 quilômetros, analisávamos o jeito de abordar a conversa com os chefes para convencê-los a poupar a vida de Juan Pablo. Pouco antes das 6 horas da tarde, chegamos à capital do Vale e nos hospedamos em um hotel cujo proprietário era um dos chefes do cartel de Cali. Seguimos as instruções e não registramos nossa entrada, mas tivemos a precaução de não falar em voz alta, porque achávamos que haviam implantado microfones nos 2 quartos que ocupamos. Também não pedimos comida no restaurante, por medo de que nos envenenassem, e nos limitamos a tomar água da torneira. À medida que avançavam as horas e chegava o momento do encontro com os chefes, Juan Pablo não podia evitar ser invadido por uma estranha sensação de angústia. Às 11 horas da noite, ele se ajoelhou durante um longo tempo, rezou o rosário e chorou. Ainda hoje valorizo o fato de meu filho conservar esse costume, bem como a fé com a qual se ajoelha todos os dias diante de Deus, para agradecer a chance que Ele lhe deu de continuar vivo e lutar por um futuro melhor. No dia seguinte fomos a Palmira cumprimentar minha tia Lília e outros parentes, e esperamos a ligação de algum caleno para saber aonde teríamos que ir. O dia passou sem maiores contratempos, até que às 10 horas da noite, logo depois que voltamos ao hotel, Elmer Pátio Herrera ligou e nos convidou a almoçar, a nós e aos irmãos de Pablo, para falar da herança e da partilha dos bens. Dom Pátio, não se preocupe, resolveremos esse assunto em família, porque Pablo deixou um testamento. Estamos aqui porque Dom Miguel Rodrigues nos chamou para falar de paz, e Juan Pablo, meu filho, veio tratar de sua situação. Respondi cortante, e o chefe disse apenas que nos veríamos no dia seguinte. A verdade é que não nos parecia adequado, em função do momento que vivíamos, sentarmos-nos com parentes por afinidade com quem tínhamos diferenças cada vez maiores, junto com os chefes que acabaram com a vida de meu marido. Chegamos às 2 horas da tarde à reunião com os calhenhos, depois de um homem que dissera estar ali em nome de Miguel Rodrigues nos pegar em um Renault 18 com vidros espelhados e 10 minutos depois entrar no porão de um velho edifício no centro da cidade. No trajeto, meu irmão Fernando devia ter notado a cara de pânico de Juan Pablo e tentou acalmá-lo. Fiquem tranquilos, não vai acontecer nada, disse repetidamente sem sucesso. O motorista nos acompanhou até o último andar e, antes de se despedir, indicou a sala de espera que havia ali perto. Enquanto íamos para lá, fiquei aliviada quando não nos revistaram e também quando notei que não havia homens armados.
Mas qual não seria nossa surpresa quando encontramos ali minha sogra Hermilda, minha cunhada Luiz Maria, com seu marido Leonardo, meu cunhado Argemiro e Nicolás, filho de meu cunhado Roberto. O desconcerto de todos foi tão notório que mal nos cumprimentamos e cada grupo ficou em uma ponta do local espaçoso. A situação era muito desagradável, mas por sorte chegou o nosso advogado Fernandes, com a lista das propriedades e o testamento de Pablo. Minutos depois, um garçom elegantemente vestido de preto nos levou a um salão maior, onde havia 2 sofás de 3 lugares, cadeiras nas laterais e uma mesa de vidro no centro. Assim que nos sentamos, entraram Miguel Rodrigues, Elmer Pacho Herrera e José Santa Cruz Londono. Gilberto Rodrigues não apareceu. Juan Pablo, Fernando e eu nos sentamos no sofá, ao lado esquerdo de Miguel Rodrigues, que conseguia conter minha angústia porque, sem dizer nada, transmitia-me a sensação de que estava do meu lado, que era meu anjo da guarda. Ao lado de Rodrigues, sentaram-se Pacho Herrera e Santa Cruz, e na outra ponta, os Escobar e Fernandes, o advogado. O longo silêncio que tomou conta do lugar me deu tempo para refletir sobre o absurdo que seria se uma reunião que definiria se meu filho seria sentenciado à morte houvesse sido adiada, a pedido de minha sogra, para discutir primeiro a herança de Pablo. Em outras palavras, era inadmissível que a família de Pablo procurasse o cartel de Cali para resolver um assunto que só dizia respeito aos Escobar Henao. Até que Miguel Rodrigues quebrou o gelo. Vamos falar da herança de Pablo. Ouvi reclamações da mãe e dos irmãos dele, porque querem que sejam incluídos na partilha os bens que ele deixou em vida para seus filhos. Disse sem cumprimentar ninguém. Sim, Dom Miguel. Estamos falando dos edifícios Mônaco, Dallas e OVNI, que Pablo pôs no nome de Manuela e Juan Pablo para protegê-los das autoridades, mas que eram dele e não de seus filhos. Por isso, exigimos que entrem na herança, disse minha sogra, e o clima era tão denso que dava para cortar com uma tesoura. Então, foi minha vez de falar. Dona Hermilda, desde que Pablo construiu esses edifícios, ficou bem claro que eram para seus filhos, porque ele deixou muitas outras coisas para sua família. A senhora sabe que sim, por mais que venham aqui, com todo o respeito, dizer coisas que não são verdade. O exótico encontro não tardou a deixar evidentes 2 tendências entre os chefes. Pacho Herrera se mostrava a favor de minha sogra e meus cunhados, ao passo que Miguel Rodrigues tendia para mim e meus filhos. E assim deixou claro em uma intervenção, na qual uma vez mais atuou como juiz. Vejam, eu, por exemplo, tenho sociedade no nome de meus filhos. E essas sociedades têm bens que eu, em vida, decidi que seriam para eles. Pablo fez exatamente o mesmo. Então, os bens que ele queria que ficassem para seus filhos, assim ficarão. E acabou a discussão. O que é de meus filhos é de meus filhos. E o que Pablo decidiu que era para seus filhos é para seus filhos. O que sobrar, dividam-no entre vocês segundo o testamento. Ficamos todos calados. Os Escobar ficaram pálidos, pois nunca imaginaram que Miguel Rodrigues compreenderia nossa situação. Observei com atenção o comportamento da família de Pablo, seus olhares desconcertados, seu mal-estar em relação aos filhos de seu familiar morto. Eu pedia à vida, mesmo que fosse por um instante, que Pablo olhasse seus parentes nos olhos. Em meu coração de mãe, eu sabia que ele estava defendendo o que lhes cabia. Como diz o dito popular, nada é tão ruim que não possa piorar. Foi o que aconteceu depois da sentença de Miguel Rodrigues. E ficou por conta de Nicolás Escobar, que fez uma pergunta que acabou com a reunião. Um instante, Tata. Então, o que vamos fazer com os 10 milhões de dólares que meu tio Pablo ficou devendo a meu pai? Porque todo mundo sabe que era meu pai que sustentava Pablo. Depois dessa declaração absurda, Dom Miguel me olhou nos olhos, malicioso, sorriu e deu uma piscadinha em sinal de desaprovação. Também notei que Juan Pablo ficara incomodado com o comentário do primo e não aguentou a vontade de intervir. Vejam só. Ninguém cai nessa, Nicolás.
Quer dizer que agora os pássaros é que atiram nas escopetas? Agora seu pai é que sustentava o meu? Não encha o saco. Miguel Rodrigues, Pátio Herrera e Chepe Santa Cruz sorriram, levantaram-se das cadeiras e foram para o fundo do salão sem se despedir dos Escobar. Imediatamente me levantei do sofá e fui atrás deles. Pedi que dispusessem de 5 minutos para falar com Juan Pablo e fiz um sinal a meu filho para que se aproximasse. Havia chegado a hora 0. Eles assentiram, sentaram-se em outra sala e cruzaram os braços, como se quisessem dizer: fale agora, ou cale-se para sempre. Juan Pablo entendeu a mensagem e disse: senhores, vim aqui porque quero lhes dizer que não tenho intenções de vingar a morte de meu pai. O que quero fazer, e vocês sabem, é sair do país para estudar e ter outras possibilidades diferentes das daqui. Minha intenção é não ficar na Colômbia para não incomodar ninguém. Mas estou impossibilitado, porque esgotamos todas as opções de encontrar uma saída. E eu sei muito bem que se quiser viver, tenho que ir embora. Nunca esquecerei a palidez de meu filho quando pronunciou essas palavras. Como dói recordar sua angústia e desesperança. Mas algo bom começou a acontecer quando o chefe José Santa Cruz Londono interveio. Moleque, o que você precisa saber é que não tem que se meter no agito nem em coisas estranhas. Entendo sua posição. Mas você precisa saber, como todos nós sabemos, que nunca mais vai nascer um touro como seu pai. Não se preocupe, senhor. Eu aprendi uma lição na vida, e por isso acho que o narcotráfico é uma maldição. Um minutinho, jovem, replicou Miguel Rodrigues erguendo a voz. Como pode dizer que o narcotráfico é uma maldição? Veja só, minha vida é muito boa, minha família vive bem, tenho uma casa grande, minha quadra de tênis, faço caminhada todos os dias. Dom Miguel, entenda, a vida me mostrou algo muito diferente. Por causa do narcotráfico, eu perdi meu pai, parentes, amigos, minha liberdade, minha tranquilidade e todos os nossos bens. Desculpe se o ofendi, mas não posso ver as coisas de outra maneira. Por isso, quero aproveitar esta oportunidade para dizer que, de minha parte, não haverá violência de nenhum tipo. Eu já entendi que a vingança não vai devolver meu pai. E insisto, ajudem-nos a sair do país. Eu estou tão limitado para buscar essa saída e não quero que entendam que não quero ir embora. É que nem as companhias aéreas vendem mais passagens para nós. Com um estranho tom de juiz e conselheiro, Miguel Rodrigues disse: senhora, decidimos que vamos dar uma oportunidade a seu filho. Entendemos que ele é uma criança e deve continuar sendo. De agora em diante, a senhora responde a nós pelos atos dele com sua vida. Tem que prometer que não vai deixá-lo sair do caminho do bem, do respeito por nós e pela não violência. Vamos deixar os edifícios com vocês, para que se defendam com eles. Vamos ajudar que os recuperem. Para isso, terão que colaborar também com dinheiro para as campanhas presidenciais. Pediremos a qualquer um que ganhe que os ajude, pois diremos que vocês colaboraram com suas campanhas. Pátio Herrera, que havia mantido silêncio, interveio na conversa. Mompa, fique tranquilo, que enquanto não se meter com o narcotráfico, nada vai acontecer. Não tem mais nada a temer. Queríamos que viesse para nos certificarmos de que suas intenções eram boas. A única coisa que não podemos permitir é que fique com muito dinheiro, para que não vá enlouquecer por aí longe de nosso controle. Miguel Rodrigues encerrou o curto encontro de 20 minutos. Não se preocupem mais. Inclusive, podem ficar morando aqui em Cali se quiserem. Ninguém vai lhes fazer nada. Temos mansões, carros e segurança para emprestar, senhora. Não precisa se preocupar. Se quiserem, vão conhecer o negócio de minha esposa de venda de roupa. E esperem para ver o que vai acontecer agora com o novo presidente. Nós os ajudaremos, disse o chefe. E a seguir, despediu-se com certa leveza, chamou o motorista e ordenou que nos levasse à loja de sua esposa, Marta Lúcia Echeverri. Agradeci o gesto e a boa intenção dos chefes do cartel de Cali, mas eu não tinha dúvidas de que, para reinventar uma nova vida para nós, teríamos que sair da Colômbia. Em poucos minutos, chegamos a uma zona comercial de bom nível em Cali.
Entrei em uma loja de roupas que o motorista me indicou. Atrás de uma mesa elegante, encontrei a esposa de Miguel Rodrigues. Era uma mulher espigada, esbelta e bonita, que me saudou com gentileza. Senti que me olhava com olhos de compaixão, como se dissesse: "Você não sabe quanto a compreendo." Tentei ser cordial como ela e olhei algumas das finas peças que vendia, mas meu estado de ânimo estava péssimo. Eu me sentia como um zumbi. A imensa dor guardada em meu coração me dominava. Fiquei ali cerca de 1 hora e espero que ela tenha conseguido entender que eu não estava em condições de comprar roupas. Quando saí, Juan Pablo já me esperava. Ele havia comprado um roupão atoalhado com estampa escocesa. Depois de travar 1000 batalhas para que não o assassinassem, ficara evidente que meu filho se salvara. Depois daquela reunião, tomei a decisão de, dali em diante, na medida do possível, não deixar escapar nenhum momento que pudéssemos passar juntos e celebrar a vida. Também era evidente que as principais barreiras estavam começando a ficar para trás, como me informou Carlos Castanho, que acompanhara o processo de partilha dos bens de Pablo. Ele chegou a demonstrar tanta condescendência comigo que, em certa ocasião, quando estávamos dentro de um avião, indo resolver algo relacionado com uma propriedade de Pablo, que devia ser entregue a outro chefe, pronunciou uma frase que seria premonitória. "Fique tranquila, dona Vitória. Agora estamos resolvendo o seu problema. Mas não vai demorar muito para que nos matemos entre nós mesmos, da mesma maneira que aconteceu com Pablo." Dias depois, eu me surpreendi com a ligação de Ismael, um homem que não havia aparecido até então, e que me chamou a seu escritório bem perto do Centro Comercial Andino, em Bogotá. Ele chegou a ser muito importante no cartel de Medellín, porque foi braço direito de Kiko Moncada. Por isso, fui sem falta com meu irmão Fernando. Encontrei-o em um elegante escritório lindamente decorado e em cima da mesa uma cara garrafa de uísque que ele esvaziou nas 6 horas de duração da conversa. Não estou exagerando. 80% do tempo se passou em insultos de Ismael a meu marido, pelos horrores que havia cometido na guerra, porque havia perdido todo o dinheiro, porque se deixara influenciar demais por seus homens, pelos atentados terroristas. Seu marido era louco. A noite avançava e Ismael consumia longos tragos de uísque até que chegou a hora da verdade. "Ouça bem, a senhora vai morrer se não me entregar o que vou lhe pedir." Então meu irmão pulou feito uma fera. "Você também vai morrer, Ismael? Ou acha que vai viver a vida toda?" A inesperada reação de meu irmão foi tão contundente que Ismael ficou calado e baixou o olhar. Por isso eu amei tanto Fernando, porque ele foi uma grande companhia, um homem conciliador que nos acompanhou sem hesitar. Ainda hoje sinto sua ausência, porque sua dependência química e suas doenças terminais o levaram à morte em 16 de junho de 2014. Enfim, depois de mais 2 ou 3 reuniões, Ismael ficou com os bens de Pablo que pediu, e os entreguei sem reclamar, porque além de ser influente em sua organização, ele era muito perigoso. No fim dos encontros acidentados, Ismael me ofereceu desculpas pela morte de meu irmão Carlos, o mais velho, assassinado pelos Pepes em 2 de junho de 1993, quando chegava a Medellín, proveniente de Cartagena. Disse que haviam sido amigos e que ele sabia que Carlos não estava envolvido em nada do que Pablo fazia. Também me disse que quando se dera conta de que Carlos havia sido sequestrado, fizera várias ligações, tentando evitar que o assassinassem, mas quando conseguira se comunicar, já era tarde. Para resumir, no final de agosto de 1994, fazia 8 meses que estávamos na desgastante inquietação que narrei ao longo deste capítulo. Àquela altura, já havíamos entregado todos os bens deixados por Pablo, salvo os edifícios Dallas, Mônaco e OVNI, porque, segundo os acordos, pertenciam a meus filhos, até que o Estado ficou com eles. Resolvido o assunto da entrega dos bens de Pablo, tanto aos cartéis quanto à família Escobar, tínhamos que nos concentrar em nosso futuro, que invariavelmente era sair do país. Era nossa única opção. Mas para onde?
Tínhamos algumas possibilidades, mas eram muito incertas. Estávamos nessa quando, surpreendentemente, fui chamada de novo a Cali, porque haviam surgido algumas dúvidas sobre a documentação de um avião e um helicóptero de Pablo. Como sempre, fui logo e cheguei à sede do Clube América de Cali em Cascarral, onde se encontravam umas 40 pessoas, eu diria que as mesmas que da primeira vez. Por sorte, as ofensas e as ameaças de morte já eram coisas do passado, e o assunto do avião e do helicóptero foi resolvido com relativa facilidade. Das somas e subtrações dessa operação, ficou um saldo a nosso favor, que os chefes se comprometeram a pagar, devolvendo-nos 2 aeronaves para ajudar a aliviar minha situação econômica naquele momento lamentável. E pela primeira vez, deram-me números de telefone para eu ligar e acertar os detalhes da entrega, que acabou nunca acontecendo. Solucionado o motivo pelo qual haviam me convocado, todos nós nos levantamos, porque Dom Miguel queria acrescentar algo mais. Senhora, queremos lhe agradecer por cumprir sua palavra durante esse processo. Nós nos sentimos respeitados e a senhora ganhou nosso respeito. Ninguém disse mais nada. Troquei um aperto de mão com cada chefe e, em voz baixa, todos reconheceram o cuidado que eu havia tido durante a negociação. Antes de sair, reunimos-nos em uma espécie de círculo. Miguel Rodrigues, mais descontraído, recordou um episódio ocorrido quando a guerra com meu marido estava no ponto mais alto. A verdade é que se houvesse acontecido aquela aproximação que a senhora solicitou por meio de sua tia há alguns anos, certamente teriam sido evitadas tanta dor e tantas mortes. Sim, Dom Miguel, mas todos sabem que meu marido não me deixou. A história a qual Miguel Rodrigues se referia foi assim. Enquanto Pablo tentava ganhar suas guerras, eu decidi fazer alguma coisa para acabar com elas por bem. Mas como? A resposta surgiu de uma tia minha, com quem eu sempre mantive um relacionamento muito próximo. Ela me contou que conhecia fazia algum tempo um homem muito próximo dos chefes do cartel de Cali. Sem pensar 2 vezes, eu lhe pedi que falasse com seu amigo e que pedisse aos calenhos que me atendessem para vermos de que maneira poderíamos acabar com o confronto. Quando lhe propus isso, minha tia ficou pálida e achou que não seria capaz de dar um passo desses. Mas eu a tranquilizei. Claro que você é capaz, tia. E de outras coisas maiores, porque sempre foi uma lutadora e nenhuma situação foi demais para você. Eu a convenci e sua intervenção foi bem-sucedida, porque seu contato não tardou a falar com os chefes de Cali, que se mostraram dispostos a se reunir comigo o mais rápido possível. Quando recebi a mensagem, fiquei feliz e me senti nas nuvens. Mas faltava convencer Pablo. Estávamos escondidos em uma fazenda no leste de Antioquia. Passando por grandes dificuldades, eu havia chegado até ali para que ele visse seus filhos e passasse algumas horas com eles. Achei que o melhor seria esperar a chegada de minha tia para dar a notícia a Pablo, que não fazia ideia do que estava acontecendo. Bem no fundo, eu estava preocupada com o que ele diria por eu ter entrado em contato com o pessoal de Cali, sem lhe dizer nada. Às 7h da noite, ela chegou, e a abracei muito forte, porque queria sussurrar em seu ouvido. Tia, peça a Deus que Pablo nos escute. Sim, minha filha, ele vai nos escutar. Aproximamo-nos lentamente de Pablo, que olhava o horizonte na varanda da casa. Estava com uma bermuda branca, camisa branca e tênis especiais, com cravos pretos que se agarravam à terra para facilitar uma eventual fuga. Pablo, eu e Tata estávamos pensando em como acabar com esse pesadelo, e ela me pediu que falasse com uma pessoa que conheço no cartel de Cali. Eles aceitaram recebê-la para conversar, explicou minha tia. Pablo me olhou fixamente, cravando-me um olhar que eu conhecia de sobra. Era de reprovação. Tata está louca. Meus inimigos vão devolvê-la enrolada em arame farpado. Você nunca irá a Cali. Você é uma ingênua. Falta-lhe malícia, Tata. Eu não acredito que você sequer pensou em uma coisa dessas. Você está louca. Para você ir a Cali, eu tenho que estar morto.
Hoje, lamento que Pablo não tenha entendido que teria sido possível acabar com sua guerra contra o cartel de Cali. Para ele, era impensável que sua mulher embarcasse em tamanha aventura. Tinha medo que me matassem? Ou seu machismo o impedia sequer de pensar que sua esposa poderia enfrentar seus inimigos? Não sei. O triste, no fim dessa história de dor, é que só com sua morte eu pude me aproximar deles. Mas, diferentemente do que ele pensava, não nos mataram. Nem a mim, nem a meus filhos, nem a minha nora. E muitos anos depois encontramos uma nova vida. Salve, família! A vida de Maria Eugênia Henao foi uma montanha-russa de emoções, desafios e escolhas difíceis. Embora tenha vivido à sombra de Pablo, sua história é um testemunho de uma mulher que, entre o amor e a sobrevivência, navegou por águas turbulentas sem jamais perder o foco em sua família. Ela foi uma testemunha silenciosa do auge e da queda de um dos maiores impérios do submundo. E, mesmo depois da queda de Pablo, Maria Eugênia continuou sua luta, tentando reconstruir uma vida marcada por tragédias, sempre carregando o peso de seu passado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando essas histórias fascinantes e intensas do submundo. Deixe nos comentários o que você achou da primeira parte da história de vida de Maria Eugênia Henao. Obrigado por assistirem, até a próxima! Sejam bem-vindos e bem-vindas a MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!